Olá, turma. Essa é a nossa primeira aula destinada aos alunos do terceiro ano do ensino médio. E quem fala com vocês é o professor Felipe. E vamos, sem enrolação, dar início, à nossa aula, já com um tema que é sobre a educação física enquanto possibilidades e fins terapêuticos, preventivos, curativos, de lazer e laborais. Então, na aula de hoje, a gente vai conceituar, o que é saúde e bem-estar. Vamos entender a importância da educação física no tratamento de alguns transtornos mentais e conhecer e caracterizar a ginástica laboral. Então, o que é saúde? A Organização Mundial da Saúde define saúde não apenas como ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-estar físico, mental e social. Então, diante desse conceito, buscaremos na educação física práticas que melhorem e previnam essas condições do ser humano. Então, a gente pode perceber que a saúde e a qualidade de vida, elas estão entrelaçadas, não só na questão física da coisa, mas no lado físico, mental e social, certo? Então, qual é a relação entre exercício físico e saúde? A prática de exercícios físicos contribui para a promoção da saúde de várias maneiras importantes, principalmente na prevenção de doenças e no aumento da autoestima, além de proporcionar um melhor relacionamento social. Então, a gente vai mostrar a partir de agora algumas finalidades da educação física que contribuem para a prevenção de doenças, reabilitação e melhoria da qualidade de vida do ser humano. Então, quando a educação física é usada com fins terapêuticos, é exatamente na melhoria das capacidades físicas, no tratamento de distúrbios psicológicos e na reabilitação de traumas neuromotores. Então, um exemplo, a gente pode tomar como exemplo o uso do treinamento funcional para reabilitar disfunções neuromusculares. Então, o uso da dança também na melhoria do equilíbrio e convívio social e coordenação motora de pessoas com distúrbios mentais. São alguns exemplos. Então, falamos um pouco de capacidades físicas, São definidas como todo atributo físico treinável num organismo humano. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, desde as mais simples até as mais complexas, Andar, correr, saltar, nadar e etc. E são essas as capacidades físicas: resistência cardiorrespiratória, resistência muscular, força, flexibilidade, potência, velocidade, coordenação, agilidade, equilíbrio e precisão. Então, algumas doenças afetam não só a parte física, mas também a parte mental. Então, a gente vai falar a seguir a respeito dos transtornos mentais. Então, o que é um transtorno mental? Os transtornos mentais são disfunções da nossa atividade cerebral que podem afetar o nosso humor, comportamento, raciocínio e até mesmo a forma de aprendizado e maneira de nos comunicarmos. Há diversos transtornos mentais que são classificados em tipos. Por não terem sintomas físicos claros, somente nas últimas décadas que eles passaram a ser estudados mais profundamente. De acordo com os dados da Organização Pan-Americana da Saúde, cerca de 30% da população das Américas teve ou terá algum transtorno mental. Então, como a gente identifica um transtorno mental? Geralmente são caracterizados por combinação de algumas emoções, comportamentos, percepções e pensamentos que podem afetar a vida de uma pessoa. Para identificar um transtorno mental, é importante ficar atento ao comportamento do indivíduo, que pode apresentar sinais como mudanças de humor repentinas, mudanças no comportamento, dificuldade em se concentrar, dificuldade em raciocinar, problemas em expressar ideias,
dificuldade em conviver com outras pessoas e entre outros. E o que pode causar um transtorno mental? Não é possível definir uma só causa para esse tipo de distúrbio. Há várias situações que podem acabar desencadeando algum distúrbio mental, como fatores psicossociais, são situações de estresse na vida familiar, em ambiente escolar ou em ambiente laboral, enfim, entre outros. Fatores genéticos, né, que são ligados aos transtornos mentais relacionados ao histórico familiar do indivíduo. Fatores ambientais que são relacionados a problemas enfrentados na comunidade, né, como violência urbana e tipos possíveis de abuso físico, psicológico e sexual. E biológicos, que são situações de anormalidades no sistema nervoso central. O fato é que, independentemente das causas que desencadeiam algum tipo de distúrbio, é importante ressaltar o quanto esses problemas podem afetar a qualidade de vida e bem-estar das pessoas. Daí a importância de um diagnóstico precoce e o tratamento adequado. Então aqui a gente vai ver os transtornos mentais mais comuns no Brasil, né? Temos a ansiedade. A ansiedade é caracterizada pela sensação de desconforto, tensão, medo ou mau pressentimento que são provocados pela antecipação de perigo ou algo desconhecido. Pode afetar a vida social e emocional do indivíduo e provocar sintomas como tremores, falta de ar, palpitações, sensações de sufocamento, suor frio e entre outras coisas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cerca de 9,3% da população brasileira possui um quadro de ansiedade, o que nos torna um dos países mais ansiosos do mundo. Em seguida, nós temos a depressão. A depressão é um transtorno psicológico que causa tristeza persistente e impede a realização das tarefas diárias. É definida por ser um estado de humor deprimido que pode persistir por muito tempo. É também acompanhada por sintomas como apatia, insônia, irritabilidade, falta de energia, ganho ou perda de peso e etc. Segundo a OMS, cerca de 5,8% da população brasileira possui o quadro de depressão. A seguir, vamos ver alguns transtornos alimentares. A anorexia nervosa e bulimia são alguns dos transtornos alimentares mais comuns. A anorexia é caracterizada pela perda de peso intencional provocada pela recusa de alimentação, distorção da própria imagem e medo de engordar. A bulimia consiste em comer grandes quantidades de comida e logo depois eliminar as calorias de forma prejudiciais para o corpo. Esse tipo de transtorno é muito comum na fase da adolescência e afeta cerca de 4,7% dos brasileiros. Transtorno bipolar. O transtorno bipolar provoca grandes mudanças de humor, dificuldade na comunicação e socialização, e pode oscilar em estado de depressão para impulsividades e excesso de extroversão. Esse transtorno chega a atingir 4% da população brasileira. Transtorno obsessivo compulsivo, ou TOC, a abreviatura. Esse transtorno é um tipo de ansiedade caracterizado por pensamentos recorrentes e desagradáveis, obsessões e comportamentos repetitivos, ritualizados, ou seja, compulsões, voltadas para a redução do desconforto associado a tais pensamentos. Pessoas que possuem o TOC podem ter obsessões por lavar as mãos, limpeza, necessidade de simetria e entre outros. De acordo com os estudos, cerca de 3 a 4 milhões de brasileiros, ou seja, 2% da população, apresentam esse quadro. Esquizofrenia. A esquizofrenia
é um transtorno psicótico que provoca distúrbios no pensamento, na percepção, vontade, nas atividades sociais e linguagem das pessoas. A esquizofrenia é caracterizada por pensamentos ou experiências que parecem não ter contato com a realidade, fala ou comportamento desorganizado e participação reduzida nas atividades cotidianas. Estresse pós-traumático é marcado pela ansiedade que surge após uma situação traumática. A pessoa afetada revive persistentemente o ocorrido com recordações e apresenta grande sofrimento psicológico. A prevalência de brasileiros afetados pelo transtorno de estresse pós-traumático chega de 1% a 3% da população. Transtorno de personalidade borderline. O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por um padrão de emoções instáveis nos relacionamentos e comportamento em geral. A pessoa com borderline pode ir em uma imensa euforia a um sentimento intenso de raiva, depressão ou ansiedade. Cerca de 6% da população mundial possui esse transtorno. Deficiência neuromotora. A deficiência motora caracteriza-se pelos impedimentos nos movimentos e na coordenação de membros ou da cabeça, em que a pessoa necessitará de adaptações que garantam a acessibilidade motora, ou seja, o seu acesso a todos os espaços, serviços e instituições. A nomenclatura deficiência física neuromotora é empregada para designar deficiências musculares ou neuromusculares, deformações ósseas e limitações decorrentes de traumas e amputações, bem como sequelas de patologias que ocasionam dificuldades funcionais significativas na fala e no aparelho locomotor. As causas da deficiência física neuromotora podem ser resultantes de infecções, degenerações neuromusculares, como fraqueza muscular, cujas manifestações exteriores consistem em paralisia ou falta de coordenação, e de lesões ocorridas em qualquer fase da vida. Então, quando a educação física ela é usada para fins preventivos, a educação física pode ser usada com essa finalidade na prevenção de lesões por esforço repetitivo, né, LER, na prevenção da obesidade, na prevenção de doenças cardíacas, na prevenção dos distúrbios metabólicos como diabetes, HDL, LDL e etc. Então, um exemplo, né, para prevenir vários tipos de doenças, né, é a prática regular de atividade física. Então, quando a educação física é aplicada para fins curativos, é no controle das taxas metabólicas elevadas, no caso do controle da diabetes, colesterol, no controle da pressão arterial, né, na reabilitação da força, coordenação motora e tônus muscular de pessoas que sofreram algum tipo de lesão musculoesquelética. Então, um exemplo, a gente pode tomar como exemplo o uso do Pilates para melhorar os danos em traumas neuromotores, né? E a prática regular de exercícios aeróbicos para controle da pressão arterial. Então, a educação física, para o lazer, né, ela tem uma ligação com uma melhor qualidade de vida, né? Então, a Carta Internacional de Educação para o Lazer foi escrita em 1993, fala exatamente um trecho, né, que é o seguinte: essa área específica da experiência humana com seus próprios benefícios, incluindo liberdade de escolha, criatividade, satisfação, diversão e aumento do prazer e felicidade. Então, lazer é saúde, né? Então, o lazer
promove a saúde e o bem-estar, possibilitando aos indivíduos escolher atividades que sejam adequadas aos seus interesses e necessidades. Né? Também um trecho da Carta Internacional de Educação para o Lazer. Então, o lazer ele tem que ser ativo, né? Um estilo de vida em que a atividade física é valorizada e integrada na vida diária, né? Então, dentro da educação física, a área do lazer vem proporcionar, no tempo livre do ser humano, atividades que contribuam para a melhoria da sua saúde física, mental e social. Então, aí a importância, né, do lazer dentro da educação física para a melhoria da qualidade de vida, né, de todas as pessoas. E aqui a gente vamos começar a entrar, né, nessa parte da educação física que fala a respeito da parte laboral, né, da, do ambiente laboral, o ambiente de trabalho, né? Então, existem algumas práticas que a gente pode realizar no ambiente de trabalho para diminuir o estresse, melhorar, né, a nossa condição é, no ambiente laboral, certo? Então, a ginástica laboral tem alguns benefícios para a sua saúde. É exatamente a prevenção de lesões articulares e musculares, a reeducação postural de maus hábitos, né, que você adquire na sua jornada de trabalho, a preparação da musculatura e ligamentos para o esforço, para aquelas atividades, né, que exigem um maior esforço por parte dos colaboradores, e também tem a melhora do convívio social, já que é realizado em ambiente de trabalho, então todos os colaboradores participam em um ambiente, né? Então, com exercícios de alongamento, exercícios de reeducação postural global, enfim. Então, a ginástica laboral ela é o tipo de ginástica realizada no trabalho com exercícios de curta duração. Então, é entre 10 e 15 minutos, com o objetivo de melhorar a saúde e a qualidade de vida dos colaboradores. Os exercícios que utilizam técnicas de respiração, alongamentos e correções de postura e evitam doenças ocupacionais e o surgimento de dores e lesões. Então vamos ver aqui um pouquinho da história. Ao contrário do que muitos pensam, o conceito é antigo e ele surgiu na Polônia em 1935, com o nome de ginástica de pausa. Então, somente na década de 60, a ginástica laboral conquista o mundo, principalmente na Europa e no Japão. Na Terra do Sol Nascente, a ginástica laboral compensatória, GLC, se torna obrigatória para os escritórios. Já no nosso país, a primeira ideia veio da Escola de Educação Fivale, que criou um projeto de ginástica laboral compensatória e recreação. Desde então, a ginástica tem se difundido bastante, principalmente após as contribuições do americano Kenneth Cooper, que utilizou um formato mais adequado para a nossa realidade empresarial. Então vamos ver aqui o conceito, né? A palavra laboral vem de labor, que significa trabalho. Portanto, esse tipo de ginástica é realizado no ambiente de trabalho. Podemos defini-la como um programa de recuperação e manutenção da qualidade de vida e de promoção do lazer planejada e aplicada no ambiente de trabalho. Então vamos conhecer os tipos de ginástica laboral. Durante a rotina de trabalho, é natural que o colaborador fique exposto a uma série de riscos ergonômicos. Ao incentivar a prática, a empresa ajuda o funcionário a melhorar seu bem-estar. Então vamos conhecer os diferentes tipos e modalidades de ginástica laboral e os seus benefícios. Nós temos a ginástica preventiva, que ela busca trabalhar em duas frentes, né? São os exercícios aeróbicos e os anaeróbicos. E o objetivo é melhorar a resistência cardiovascular e respiratória com exercícios que aumentem a capacidade de transporte de oxigênio e energia pelo corpo.
A ginástica preventiva busca ainda o combate de ocorrências de problemas de saúde relacionados aos riscos inerentes à atividade laboral, aumentando a consciência corporal e melhorando o condicionamento físico, flexibilidade, coordenação e resistência. Ela também queima bastante calorias. Isso ajuda os colaboradores com excesso de peso a melhorar sua autoestima. Então, a perda de peso é essencial também para diminuir a resistência periférica à insulina, prevenindo o risco de diabetes mellitus tipo 2, agravada pelo excesso de tecido adiposo. Aqui temos uma foto expondo. Então, a ginástica preventiva tem como objetivo prevenir a ocorrência de problemas de atividades relacionadas aos riscos inerentes à atividade laboral. Então, esse tipo de ginástica melhora o sistema cardíaco, respiratório e esquelético, aumenta a consciência corporal, melhora o condicionamento físico, flexibilidade, coordenação e resistência. Agora nós temos a ginástica corretiva. Nesse caso, busca-se otimizar a ergonomia do trabalho, contrabalanceando os efeitos negativos de determinadas atividades. Por exemplo, em trabalhos com muito carregamento de peso, os músculos bíceps recebem trabalho muito maior do que seu antagonista, o tríceps. E com o tempo, o trabalhador pode enfrentar muita dor muscular e também problemas articulares. A ginástica corretiva, nesse caso, busca fortalecer o tríceps para contrabalancear os efeitos da flexão de braço sobre a articulação do cotovelo. Além disso, outra atividade muito importante é alongar os músculos que se tornam encurtados devido a uma rotina de escritório. Os colaboradores passam muito tempo sentados e inativos, encurtando a sua musculatura dos membros inferiores, e a ginástica corretiva cumpre bem este papel. A ginástica corretiva ajuda também no fortalecimento das estruturas musculares que foram forçadas pelas tarefas laborais, também na diminuição de dores e problemas nas articulações e na prevenção do surgimento de doenças ocupacionais. Aqui nós temos dois exemplos, de dois alongamentos sendo realizados, em escritórios. Então, a ginástica corretiva ela atua na correção dos efeitos causados pelas atividades que foram realizadas, contrabalanceando as consequências negativas. Então, ajuda no fortalecimento das estruturas musculares que foram forçadas pela tarefa, na diminuição de dores e problemas nas articulações e na prevenção do surgimento de doenças ocupacionais. Ginástica preparatória. Essa ginástica, ela, como o nome já diz, ela inicia a preparação da jornada de trabalho dos colaboradores, ou seja, ela é feita antes de começar as atividades laborais. O seu objetivo é alongar os músculos que serão mais utilizados no dia de trabalho, aumentando a circulação sanguínea e também a disposição e a capacidade de concentração. A ginástica preparatória é conhecida também como prática de ativação, uma vez que aquece os músculos do corpo e acelera os batimentos cardíacos, produzindo mais energia. Ela utiliza ainda exercícios de resistência, flexibilidade e coordenação. Então, essa ginástica preparatória, os exercícios são realizados logo no início da jornada de trabalho, preparando o colaborador para a sua atividade laboral. Então, alonga os músculos que serão mais utilizados, aumenta a circulação sanguínea e desperta, a mente, aumenta a disposição e a capacidade de concentração. A seguir, nós temos a ginástica compensatória. Essa ginástica funciona como uma pausa durante o expediente, interrompendo a monotonia operacional, incentivando a prática de exercícios específicos para cada atividade. Como o nome já diz, ela compensa os esforços repetitivos das tarefas, repara os músculos, corrige as posturas inadequadas e proporciona maior disposição para o resto da jornada. Seus exercícios incluem alongamentos, posturas e técnicas de respiração.
Então, a ginástica compensatória, né, funciona como uma pausa durante o expediente, interrompendo, né, todo aquele processo, aquela monotonia operacional e incentiva a prática de exercícios específicos para cada atividade. Né? Então, compensa os esforços repetitivos da tarefa, repara os músculos, corrige as posturas inadequadas e proporciona maior disposição para o resto da jornada de trabalho. E por fim, aqui nós temos a ginástica de relaxamento, que é realizada no término da jornada de trabalho. A ginástica de relaxamento tem o intuito de oxigenar as estruturas musculares envolvidas nas tarefas diárias, evitando assim o acúmulo de ácido lático e proporcionando relaxamento. Ela diminui o ritmo de trabalho, reduz os níveis de estresse, minimiza o esgotamento ao fim do dia e aumenta a sensação de vigor e bem-estar. Seus exercícios são leves e utilizam técnicas de meditação, respiração e massagem. Então, a ginástica de relaxamento é realizada no término da jornada de trabalho, né? Tem o intuito de oxigenar as estruturas musculares, né? E evitando, né, o acúmulo de ácido lático, proporcionando o relaxamento. Previne lesões musculares, reduz os níveis de estresse, minimiza o esgotamento, né, ao fim do dia e aumenta a sensação de vigor e bem-estar. Independente do tipo, a ginástica laboral pode atuar tanto na prevenção quanto na correção. Então, outras classificações. A ginástica laboral também pode ser classificada por meio dos objetivos principais de cada exercício que as empresas e colaboradores precisam. São eles, né? Ginástica postural, que está relacionada ao equilíbrio, alongamento e fortalecimento das musculaturas em pouco uso. A ginástica terapêutica, que trata distúrbios, patologias e alterações posturais conforme queixas da equipe. A ginástica de manutenção ou conservação, que busca manter os resultados decorrentes de um trabalho de condicionamento físico após alcançar o equilíbrio muscular e correções necessárias. E quem pode praticar a ginástica laboral? Todos os funcionários de uma organização, independente de sua função, setor ou idade. Ela é indicada principalmente para aqueles que executam tarefas que exigem muito esforço físico ou mental, fazem movimentos repetitivos, têm pouca movimentação no serviço ou atuam em atividades monótonas, trabalham com manipulação ou movimentação de peso, exercem atividade que induzem posturas incorretas ou não ergonômicas. Então, cerca de 3,5 milhões de pessoas com mais de 18 anos têm ou já tiveram diagnóstico de lesões por esforços repetitivos, conhecido como LER, e distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, conhecido como DORT, aqui no Brasil, certo? Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, feita em 2014. A Pesquisa Nacional de Saúde mostrou que 18,5% da população adulta do Brasil é acometida por doenças crônicas na coluna, totalizando cerca de 27 milhões de pessoas. Os problemas localizados na região lombar são muito comuns e, por isso, em 2013, verificou-se que a incidência de dores nas costas foi o problema que mais afastou funcionários dos postos de trabalho. A prática de exercício no local de trabalho afasta todos esses problemas citados acima e ainda minimiza o estresse laboral. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Ginástica Laboral, Valquíria Aparecida de Lima, a ginástica laboral em poucos minutos consegue ativar o corpo e oxigenar melhor a parte muscular. E ela ressalta que a parte mais importante é a integração social, obtendo assim o alívio do estresse. Então vimos aí na aula de hoje como a atividade física, né, é de extrema importância para a vida do ser humano, né, em várias áreas da nossa vida, né.
na parte do lazer, na parte de educação, na parte do trabalho, principalmente, né? Aquelas pessoas que têm uma jornada de trabalho intensa, dura, né? Como a atividade física, como a educação física, né? Pode atuar e melhorar a condição de vida e a saúde, né? Consequentemente dessas pessoas, certo? E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado um pouco, conhecido e relembrado alguns assuntos, né, que a gente falou em outras aulas do primeiro e segundo ano. E assim encerramos. A todos um grande abraço e até a próxima aula.